Bem-vindo, bem-vinda! Vamos continuar a nossa viagem por Game of Thrones. Hoje estamos em Winterfell, no capítulo da Catelyn. Então tudo começa com um corvo chegando aí em Winterfell e a Lady Catelyn recebendo essa mensagem, essa carta. É um corvo do tipo gralha, uma espécie de corvo nativa aí de Westeros e é uma espécie de meio de comunicação mais comum deles. Comparando a um corvo do mundo real, esse aí é mais forte, com um instinto de lar mais apurado. E comparando com os pombos comuns que a gente conhece, né? Então eles são mais fortes, maiores, mais ousados, mais inteligentes e mais capazes de se defender. E aí como que funciona, né? Tem uma pessoa responsável por esses animais, por esses corvos e por toda a comunicação de Westeros, que são os mestres. Então, cada castelo, cada ponto importante de Westeros tem o seu mestre, e esse mestre é responsável então por cuidar desse bando de corvos e da comunicação também. Os corvos desse tipo podem imitar a voz humana, as palavras, como o papagaio faz. E assim, claro que eles não conseguem voar pelo continente inteiro, eles aprendem a voar de um castelo para o outro. Quando o animal é muito inteligente, aprende trajeto entre 1 e 2, 3 castelos. E só aves muito raras conseguem mais do que isso. Então, eles são animais inteligentes sim, mas claro, são limitados. O povo de Westeros adquiriu esse hábito dos primeiros homens, que por sua vez aprendeu com os nativos de Westeros, que eram os filhos da floresta. Então, os filhos da floresta, ao longo dos milhares de anos, aí veio se comunicando dessa maneira, por causa das longas distâncias. E quando os primeiros homens colonizaram Westeros, eles começaram a socializar, a interagir e a pegar alguns hábitos culturais, dentre eles esse de se comunicar através de corvos. Então agora a gente vai falar sobre os mestres, sobre onde eles estudam, de onde eles vêm e o que eles fazem. Para poder falar dos mestres, a gente tem que saber de onde eles vieram, né? Eles vieram de outra região aí de Westeros. Eles vêm da Campina. E lá na Campina tem uma cidade que era antigamente a capital de Westeros, Vila Velha. E é nessa Vila Velha que se encontra a Cidadela, que é a Faculdade dos Mestres. Como você pode ver aí no mapa, destacado em vermelho, a Campina é a segunda maior região de Westeros, ficando atrás apenas do norte, e a segunda mais rica, ficando atrás apenas dos Lannisters. E também ela é a mais populosa e a mais fértil de todas as regiões. Os bastardos nascidos na Campina recebem o sobrenome de Flowers. E aí na Campina, né, antes da conquista de Aegon, era conhecido como o Reino da Campina. Bom, então durante a Guerra da Conquista, quando Aegon foi conquistar aí a região, houve aquele incidente, o evento do Campo de Fogo, que a gente comentou no vídeo passado, que foram dois reis que se uniram para tentar enfrentar Aegon e suas irmãs. Então, quem se uniu foi o rei Harren, que morreu queimado por Aegon, como a gente viu no vídeo passado, e o outro rei foi esse rei, o rei da Campina, o rei Merdgardener. E aí, quando o rei Merdgardener morreu durante a Batalha do Campo de Fogo, ficou sem ninguém para cuidar da região. E aí, quem eram os intendentes de Jardim de Cima na época, o pessoal que ajudava os Gardener a cuidar da região, eram os Tyrell. E aí o Aegon, como sempre, muito bonzinho, falou: já que vocês estão aí, já que vocês estão se rendendo, então pode ficar aí com o Jardim de Cima e cuidar da Campina por mim. E os caras, a partir de então, a partir da conquista de Aegon, passam a ser os senhores da Campina. Aí passa mais um pouquinho de tempo, vem o período da Dança dos Dragões, que é justamente o que a gente vai ver aí na House of the Dragon. E o que acontece aí na Campina durante a Dança dos Dragões? Ela fica dividida, né, entre os verdes e os negros, com os Hightowers fornecendo grande parte do apoio ali para os verdes. E aí tem 2, 3 batalhas super importantes aí na região. E é um lugar muito disputado durante a Dança dos Dragões. Então,
provavelmente a gente vai ver bastante Vila Velha e a Casa Hightower aí nas Danças dos Dragões. Afinal de contas, a Alicent Hightower é daí da Campina. Aí durante a Guerra do Usurpador, na rebelião do Robert, aí na Campina e nessa região, a maior parte do pessoal daí ficou a favor dos Targaryens. E foi justamente aí que o rei Robert teve a única derrota dele durante toda a guerra, na Campina, né, na Batalha de Valfreixo, onde ele perde para o Lord Randyll Tarly. Então nós andamos um pouquinho, chegamos agora nos dias atuais e hoje em dia quem que governa, quem que manda aí na Campina? Então o Lord Mace Tyrell é o senhor da Campina e protetor do sul. A sede da casa Tyrell é Jardim de Cima, riqueza só superada pelos Lannisters mesmo, mas em compensação eles têm o maior exército porque eles são uma região mais populosa. O brasão dos Tyrell é uma rosa dourada em um campo verde relva, e suas palavras são crescendo fortes. Mas então, o lugar onde esses mestres aprendem e vivem não é Jardim de Cima. Jardim de Cima é a sede da Campina, dos Mace. Nós vamos então para outra cidade, nós vamos para Vila Velha. E aí sim, na Vila Velha é onde está a Cidadela, que é onde nós vamos conhecer. E quem que governa então Vila Velha, né? Quem que é o Lorde, o sucerano da região? São os Hightowers. E aí, na Torralta, que é uma espécie de forte de castelo, que é a sede dos Hightower, fica justamente aí que é o monumento, a construção mais alta de toda Westeros. Vila Velha é uma das maiores cidades de Westeros, muito populosa também, e a mais antiga, com certeza. Ela foi fundada ainda quando os primeiros homens chegaram em Westeros, então ela é pré-história. Então uma cidade bem movimentada com vários tipos de pessoas. Aí também em Vila Velha está o Septo Estrelado, que era antigamente a sede da Fé dos Sete, né? Antes de Baelor o Abençoado construir o grande septo de Baelor lá em Porto Real. E claro, tem vários outros templos e vários outros septos. Como disse, é um centro religioso, tem vários tipos de religião ali. O Porto de Vila Velha, né, claro, um dos mais importantes aí de Westeros, muito movimentado e pega várias rotas internacionais, inclusive. E aí em Vila Velha é uma cidade muito boa de se viver, uma cidade bonita, uma cidade agradável, bem diferente de Porto Real, né? Que é tida como uma cidade feia, suja, fedida. E vamos falar então um pouquinho da Cidadela. A Cidadela é o lar dos mestres. E esses mestres, eles, como a gente já viu, eles servem como conselheiros, como curandeiros, como cientistas, estudiosos, e na comunicação também, nos Sete Reinos inteiro. Eles vão desde muito novinho para ir estudar, aprender, e depois que eles se formam, eles se espalham pelos Sete Reinos aí para começar a auxiliar os lords. Esses mestres são guerreiros da mente, né? Eles são descritos como uma ordem de sábios que vão para os castelos auxiliar os senhores. Eles servem de curandeiros, de historiadores. Eles registram as coisas, comunicam, fazem a comunicação através dos corvos, são os estudiosos, os cara dos canudos, da sapiência. Eles substituíram a guilda dos alquimistas. Antigamente, quem aconselhava a nobreza e os reis, quem que era a inteligência por trás de tudo, eram os alquimistas. E hoje em dia, quem faz esse serviço, então, os mestres. Eles vieram aí e sobrepuseram, então, a guilda dos alquimistas, que agora está defasada. Então, qual que é a história, né, da Cidadela? Como que ela surgiu? Um príncipe que chamava Peremor o Retorcido, um rapaz doente. Ele era um homem muito inteligente, se cercou de muita gente. O cara tinha um monte de amigo. Era acadêmico, era professor, era curandeiro, músico, alquimista, mágico, tudo, de tudo ali. Tinha os caras mais espertos, ele agarrava e trazia para perto dele. Então, após a morte desse rapaz doente, desse príncipe Peremor, quem assume o reinado e a coroa é o irmão dele, o rei Aegon. Ele concedeu um lote de terras aí nas margens aí de Vila Velha, no Vinho Mel, para os bichinhos de estimação de Peremor. E aí, então, essa galera foi ali, se reuniu e fundou a Cidadela,
e deu origem aí à Ordem dos Mestres. Então essa que é a história da origem da Ordem dos Mestres e da cidadela. Homens de qualquer idade, de qualquer origem, pode se tornar um mestre. Mulheres não podem fazer parte dessa ordem. Como na época cheio de machismo, de preconceito, mulher não pode fazer parte da guarda real, não pode ser cavaleira, não pode fazer parte da patrulha da noite, nem ser mestre, não pode nada. Mulher só serve para reproduzir e procriar, só isso. As famílias dos nobres de toda Westeros costumam mandar os seus filhos que não são os primogênitos, nem os próximos na linha de sucessão, e também é um lar de bastardos, assim como a muralha, onde vão muitos bastardos e filhos de nobres, aí na cidadela para se tornar mestre também. E assim como a patrulha da noite, os mestres não possuem nenhuma aliança política. Eles servem todo o reino, toda Westeros, assim como os patrulheiros, os mestres são servos do povo. Então, se o mestre é de uma região e ele é enviado para cuidar de outra região, ele tem que ir lá e fazer o papel dele bonitinho e ser leal e ser correto. E como que funciona, né, a tradição e a cultura dos mestres? Como que faz então para esse rapaz se tornar um mestre? Eles vão lá, esses rapazes sem um futuro muito bem definido, né? Então eles chegam lá, eles são considerados noviços e esses noviços começam então os treinamentos deles. E se algum deles é visto como habilidoso em algum curso, alguma área em particular, eles vão sendo testados e aí quando eles passam nessa área, nessa prova dessa área específica, eles recebem um elo de metal que é referente, ele reflete a habilidade que ele aprendeu, reflete aquela área de conhecimento. Então, um estudante com elo é conhecido como acólito. Então, esse noviço se torna um acólito a partir do momento que ele recebe esse elo dessa corrente. Então, quando esse acólito consegue formar uma corrente com vários elos de várias áreas específicas e vestir esse elo como uma corrente, ele pode ser chamado então de mestre. Aí depois que termina esse estudo, depois que termina esse curso, esse mestre é enviado então para algum castelo ou algum território, alguma fortaleza, e ele vai lá para ser leal do povo daquele lugar, como mentor, como curandeiro e conselheiro, independente das mudanças políticas daquele local. Por isso que a partir do momento que o mestre recebe o elo dele de estudo, ele se forma como mestre, ele perde o sobrenome dele, ele perde a casa dele e ele só passa a ser conhecido como mestre e o primeiro nome dele, mestre fulano, mestre cicrano, e perde o sobrenome. Então, quando o mestre trabalha e estuda muito uma área de conhecimento, se tornando um perito, ele recebe o título de arquimestre. E aí, na Ordem dos Mestres, tem duas reuniões importantes que eles fazem. Uma é para escolher o senescal, que é a pessoa que vai ser responsável por administrar e governar a cidadela naquele período, que eles não gostam, eles consideram uma tarefa indigna, porque a pessoa vai ter que se afastar dos estudos para ficar cuidando de administração. E a outra reunião é o que eles fazem tipo um conclave para escolher o grande mestre. O grande mestre é o líder da Ordem dos Mestres, então é o topo lá, e ele vai auxiliar o rei. Esse grande mestre, ele sempre vai ser enviado para a capital e para aconselhar o rei. E ele só pode ser intitulado e destituído do cargo de grande mestre através de um outro conclave. Ninguém pode chegar lá e tirar o grande mestre do cargo, não é assim que faz, é eles que escolhem quem vai ficar lá, não é o rei. E falando então um pouquinho mais, né, do colar, então, do que significa esse colar que os mestres usam, significa que eles então não servem a si mesmos, né, e sim o reino. Então essas correntes são formadas por vários elos com todo tipo de metal conhecido pelo homem. Os mestres nunca tiram suas correntes, nem para dormir. Então esses elos, por exemplo, assim, ó, o ferro negro representa a corvoaria, o bronze representa a astronomia, o cobre, história, ouro amarelo, economia e matemática, ferro, arte da guerra, aço pálido, ferraria, prata, medicina e cura, e o aço valeriano representa a magia e o oculto,
que é raro e desprezado ali por eles, e tem vários outros tipos aí de metal, como disse, todos conhecidos pelo homem, cada um representando uma área do conhecimento. Outra tarefa dos mestres também é monitorar as estações do ano. Então eles sabem, e geralmente são eles que avisam e relatam quando o inverno está chegando, quando o verão está acabando, quanto tempo está durando. Então quando eles têm o sinal aí de que realmente o inverno chegou, eles soltam corvos brancos, né, que são específicos aí para essa mensagem de nova estação, ou quando tem que enviar algum aviso muito urgente. Então vamos começar finalmente, né? Finalmente a Catelyn Stark aparece aí pegando essa carta, então, desse diacho desse corvo aí. Bora, mulher, que eu quero saber o que tem nessa carta. Aí ela vai levar a carta lá pro Eddard, que o Eddard tá no Bosque Sagrado, ela sabe que ele deve estar por lá, porque ela fez aquela decapitação do Will, então sempre que ele suja as mãos, que ele se sente assim, ele vai ali no bosque para fazer suas orações e se purificar. E ela, sabendo disso, tá indo ali no Bosque Sagrado levar essa carta para ele e mandar as notícias. E o que é Bosque Sagrado, então, né? O Bosque Sagrado é geralmente uma pequena área de floresta, uma área arborizada que fica cercada pelas muralhas dos castelos, por todos os 7 reinos, por todos os reinos, tem um bosque sagrado. Aí nos livros a Catelyn compara, né, o bosque sagrado de Winterfell com o bosque sagrado de Corre Hill. Então no livro, quando a Catelyn tá chegando aí no bosque, né, ela vai reparando como o bosque sagrado de Winterfell é muito diferente do de Corre Hill, que é a casa dela, a região de onde a Catelyn Stark veio. Bom, a Catelyn não gosta do bosque sagrado dali, né? Ela acha escuro, grande, antigo. Como que ela descreve, né? Abre aspas. 3 acres de florestas antiga, intocada ao longo de 10.000 anos. Cheirava a umidade e decomposição. Composto por árvores sentinelas, poderosos carvalhos, árvores pau-ferro, tão antigas quanto o próprio reino. Aquele era um lugar de profundo silêncio e sombras meditativas. Fecha aspas. A Catelyn tem medo do bosque, o tempo todo ela se sente observada. Ela fala como se tivesse alguém olhando, como se tivesse alguém observando tudo que ela faz e tudo que ela fala com o Ned. Em relação aos bosques de Corre Hill, né, ela fala que o bosque de Corre Hill era arejado, iluminado, era um jardim com som de córregos e aves, odor de flores, composto de pau-brasil e jardim. Então, nem comparação, né, gente? Era um lugar perfeito, paraíso, comparando com esse bosque aí tenebroso. Então vamos conhecer mais um território de Westeros, um lugar que a gente não foi ainda. Vamos para as terras fluviais, conhecer então como que é a região aí da Catelyn, né? Onde ela morava antes de se casar com o Ned e mudar aí para Winterfell. Então aí no mapa você pode ver destacadas as terras fluviais ou terras dos rios. É a região central do continente de Westeros. Ela faz parte da área mais rica, mais fértil e populosa da região. Ela fica aí bem na região do central do mapa. Você tá vendo que ela tá bem no centro? Então isso aí é um campo de batalha. Isso daí é horrível, é um campo de sangue. Todos os exércitos, todas as estradas se encontram aí. Faz fronteira lá com o norte. Ela praticamente é todo o gargalo aí do mapa de Westeros. Então é uma região que todo mundo tem que passar por ali. E ela faz divisa, faz fronteira ainda com os doidão lá dos Homens de Ferro, com os Lannister, com a Terra da Coroa, com o Vale, com a Campina. Ou seja, mano, faz divisa com quase todos os territórios aí de Westeros, só não faz divisa com as Terras da Tempestade e com Dorne. Pense no Mar de Sangue, essas terras são literalmente adubadas com seres humanos, não é não? E como que é então a geografia aí da região, né? As terras fluviais é uma região de planícies, florestas, colinas e muitos rios. Tem uma bacia hidrográfica aí muito forte, a maior de Westeros, é o famoso Tridente. Seus principais rios são os ramos verde, o ramo azul e o ramo vermelho. Então é uma região muito forte na navegação, no transporte, é muito barato transportar as coisas aí nessa região.
E eles são fortes também por isso. E os bastardos, então, nascidos aí nas terras fluviais, claro, sobrenome Rivers. E qual que é a história da região aí, né? Como que aconteceu? De cara, então, quando os primeiros homens chegam em Westeros aí nessa região, eles já entram em conflito com as crianças da floresta que viviam aí na época. Então, os primeiros homens governaram aí por milhares de anos, passando sua patente aí de reis dos rios. E o tempo dos primeiros homens na região das terras fluviais acabou com a invasão dos Ândalos, quando os Ândalos chegam. Nessa época, o rei Christopher Mudd reuniu seu exército e venceu 99 de 100 batalhas que ele travou, mas foi morto na batalha final. Então, os Ândalos venceram e ergueram aí seus pequenos reinos. Aí o último rei Ândalo foi morto por um rei que invadiu das Terras das Tempestades. Depois veio o rei das Ilhas de Ferro, invadiu e tomou a região. Então, 2 gerações mais tarde, depois desse rei das Ilhas de Ferro que invadiu as terras fluviais, o neto dele, Harrenhal, construiu um castelo ali para mostrar o poder dele, a riqueza, e construiu então um castelo, o famoso castelo de Harrenhal. Ele demorou 40 anos para construir o castelo, e no dia que ele terminou de construir o castelo, Aegon chegou e dominou Westeros. Ai, eu amo muito essa história. Aí o que ele fez? Ele falou assim, tá tudo os caras indo pra campo aberto e morrendo aí de enfrentar o cara, eu vou ficar de boa aqui, ó, trancadinho, ele que faça o cerco aí, se quiser matar todos os meus súditos, meus vassalos, pode matar, eu tô de buenas aqui dentro do meu super castelo, meu castelo inabalável, inexpugnável, eu quero ver esse cara chegar aqui e me pegar e me matar, pois Aegon levantou com um terror negro nos céus e botou abaixo o Harrenhal inteiro, queimou o castelo, queimou o Harrenhal e toda a sua família e a galera que estava dentro do castelo. Então Aegon tinha que fazer alguma coisa, né? Tinha que botar alguém aí para cuidar das terras fluviais, e ele pegou e escolheu um rebelde ali que estava reclamando do governo do Harren, que era o Edwin Tully. E a partir de então, aí as terras fluviais passaram a ser da casa Tully. Vem cá, ó, chega mais que você vai ser o primeiro senhor dos rios. Você vai ser o cara, meu jovem, vem cá. Agora um micro spoiler da Dança dos Dragões, né? O que aconteceu aí nessa região durante o período da Dança dos Dragões. Então, quando a Dança dos Dragões começou, as regiões da terra fluviais aí tava sob o comando da casa Tully. E eles apoiaram então a Rhaenyra Targaryen e os negros contra Aegon Targaryen e os verdes. Bom, só isso de spoiler, tá? Só pra vocês saberem de que lado da pancadaria eles ficaram. Porque o importante na House of the Dragon vai ser isso, galera. A gente saber cada domínio tá do lado de quem e quantos dragões eles têm. É isso. E como que foi então durante a Guerra do Usurpador, né? Como foi quando Robert foi tomar a coroa dos Targaryen? O que aconteceu aí nas terras fluviais, né? Então o pai da Catelyn e da Lysa, o Lord Hoster Tully, que é o senhor das terras fluviais, assumiu o lado dos rebeldes, né, que ele já estava com parceria ali, noivando a Catelyn com Brandon Stark. Aí o Brandon morre e o Lord Tully arranja então o casamento dela com o irmão dele mais novo mesmo, casa aí com esse tal de Eddard. E aí casou a filha mais nova também com o Jon Arryn. E ficou tudo certo, entrou pro lado deles da batalha, entrou do lado deles da guerra, arrasou o Lord Tully, né? E o fim da guerra, né, foi justamente aí na Batalha do Tridente, no Ramo Vermelho, onde o rei Robert mata o príncipe Rhaegar Targaryen. Então, o Lord Hoster Tully é o senhor das terras fluviais e senhor do Tridente, ou como eu chamo, o protetor do meio. Sai fora, rapaz, o cara tá aí na região mais fodida de tudo e ele não vai ser o protetor de alguma coisa, não? Tem o protetor do norte, do sul, do leste, do oeste. Mandar o protetor do meio aí pro cara, rapaz, é doido, é? O brasão da casa Tully é uma truta prata pulando num rio azul e vermelho. Acredito que esse vermelhinho representa o ramo vermelho, né, que é onde tá a sede dos Tully.
onde está o Corre-Rio, né, o castelo de Corre-Rio, e o lema da Casa Tully é família, dever e honra, e a gente vê a Catelyn aí na jornada toda dela seguindo exatamente essa ordem, família em primeiro lugar, depois o dever e foda-se a honra. E para que serve então essa passagem aí do livro, né? O que George Martin quer que a gente perceba, que a gente capte aí? Ele quer que a gente veja basicamente que a Catelyn é diferente dos Starks, que apesar dela ter se casado com ela ainda se parece muito com a família de solteira dela, com os Tully. Então a gente vê no começo da cena, além dela se incomodar muito com a diferença de um bosque para o outro, ela também deixa bem claro que ela é da fé dos Sete, enquanto que eles seguiam os deuses antigos. Ela usava o bosque sagrado para passear e reservava as orações para o septo. Oxente, moço, que povo esquisito que é esse que quer rezar vai pro meio do mato? É doido, é? Eu também achava muito esquisito. E o Ned, muito fofo, muito lindo, foi e construiu um septo para ela em Winterfell, né? Porque eles seguem os deuses antigos, não tinha um septo. Ele foi e construiu um septo para Catelyn aí em Winterfell. E aí no livro a Catelyn conta sobre o batizado dela, né? Que assim como seus antepassados, ela também foi batizada na fé dos Sete e conhecia perfeitamente os rostos, as faces dos deuses da fé dos Sete, né? Que eram familiares, assim como os rostos dos parentes dela. Diferente dos deuses antigos, esses deuses sem nomes, sem rostos. Ou seja, ela é uma mulher muito religiosa, uma mulher de muita fé. Então, para que serve o bosque sagrado, né? É o local em que as pessoas que acreditam nos antigos deuses vão para entrar em oração, para fazer a comunhão com seus deuses. Então, o Eddard acabou de fazer a decapitação do Will, ele está se sentindo mal e ele vai ali fazer orações no bosque sagrado e a Catelyn está chegando ali para entregar a carta que ela recebeu para ele, entregar as notícias. Como que a Catelyn descreve ali no livro Os Bosques Sagrados, né? Abre aspas. Os deuses de Winterfell mantinham um tipo diferente de bosque. Os deuses que ali viviam não tinham nomes. Seus deuses eram antigos, os deuses sem nome nem rosto da Mata Verde. Fecha aspas. E o que são então esses deuses antigos? São espíritos da natureza. E esses espíritos da natureza estão intimamente conectados e ligados, associados a essas árvores coração, essas árvores que ficam aí no centro desses bosques. Então quem segue a religião dos antigos deuses acredita que as suas entidades, esses espíritos da natureza, através das árvores, conseguem zelar, observar e cuidar deles. Então a religião dos antigos deuses, como a gente já disse, era a religião ali das crianças da floresta, dos filhos da floresta, que passaram essa cultura para os primeiros homens. E os Stark são descendentes dos primeiros homens, então eles também seguem a religião dos antigos deuses. A árvore coração, então, é a árvore que fica no centro desse bosque sagrado, é a árvore que fica ali no meio de toda a energia, de toda a oração. Ela é chamada de árvore coração. A maioria das árvores coração é um represeiro, mas nem sempre, pode ser outra espécie de árvore. O termo árvore coração quer dizer que ela fica no centro do bosque sagrado. E represeiro é a espécie da árvore, o tipo da árvore dela, que é essa daí, né? Essa árvore aí com folhas e seiva vermelho e as cascas, né? A madeira dela é branca. E a maioria dos represeiros, então, tem faces esculpidas, ele tem rostos nos troncos, que foram esculpidas justamente pelos filhos da floresta há milhares de anos atrás. A Catelyn até cita eles, né, nos livros, os filhos desaparecidos da floresta. Então, quem são esses seres, né? O que é essa espécie de ser vivo? Eles são conhecidos como os filhos da floresta, ou as crianças da floresta, ou somente crianças ou filhos. Eles são uma raça misteriosa que habitava aí o Westeros muito antes dos primeiros homens chegar. Então, eles sabem pouco sobre eles, porque hoje em dia eles não são vistos há milhares de anos. Eles aparentam ser crianças, né, porque são pequenininhos. Eu
chamo de duende. Para mim, quando eu vi a primeira vez, a impressão que eu tive era essa, que eles eram duendes. E esses seres, né, então eles não usam metal, no lugar do metal eles usam pedras, não tecem roupas e tecidos, né, eles se vestem com cascas de árvore e folhas, e eles não constroem cidades, eles moram dentro de cavernas, em pântanos, dentro de árvores, eles vivem da terra. E nas batalhas, essas crianças aí então portavam arcos, flechas e armas de obsidiana lá durante a longa noite. Então eles possuíam uma poderosa magia. Então como que esse povo, né, essas crianças da floresta sobreviveram há tanto tempo, né? Como que essa população nunca foi extinta, né? Eles tinham algumas peculiaridades. Por exemplo, eles possuíam magia. Eles possuíam a arte de manusear, de fabricar obsidiana, então eles podiam lutar com esse metal precioso. Eles também possuíam a capacidade de trocar de pele com animais, ou seja, eles entravam na mente, na consciência dos animais e assumiam ali o comportamento deles. Era uma coisa voluntária, né, que nos livros e nas séries, né, eles chamam de warg. E eles também possuíam uma outra habilidade, a habilidade da visão verde. E a criança da floresta, o ser ou a pessoa que conseguisse adquirir essa habilidade, então era chamado de vidente verde. E o que o vidente verde faz? Ele consegue enxergar através do tempo. Através de sonhos, ele conseguia prever o futuro, como que tá o nome já, né? Vidente. Ele consegue saber o que vai acontecer. Ele possui um conhecimento, uma sabedoria tão grande que ele consegue aí já prever tudo que vai acontecer no mundo. Bom, enfim, historicamente não se sabe quanto tempo que as crianças viveram sozinhas em Westeros, não se sabe de onde que elas vêm, como que elas surgiram, mas cerca de 12 mil anos atrás que eles entraram em contato pela primeira vez com os primeiros homens. Então, foram essas crianças que esculpiram esses rostos aí nos represeiros. Então, o Ned tá ali, né, de buenas, limpando o sangue da gelo. Acabou de decepar mais uma cabeça. Esse tio Ned é o cara, hein? Aí mostra a Ned chegando desconfortável. O Ned pergunta das crianças. Mostra de novo que ele é um excelente pai. Ela diz que eles estão lá dentro escolhendo o nome dos lobos. E de novo ele fala que o Rickon tem que crescer logo porque o inverno tá chegando. A Catelyn mostra mais uma vez, né, como ela é diferente dos Stark. Ela diz que enquanto todas as casas tinham lemas que descreviam a casa, o lema dos Stark era um aviso, um alerta constante. Abre aspas. As palavras provocaram-lhe um arrepio, como sempre. As palavras Stark. Refletiu sobre como aqueles nortenhos eram um povo estranho, e já não era a primeira vez que o fazia. Fecha aspas. Tadinha da Cat, né, gente? Saiu do paraíso, de um lugar quentinho, tranquilo e agradável para ir aí pro norte. Aí eles continuam o diálogo deles. O Ned fala que o homem tava louco. Eles demonstram muito orgulho do Bran. Os dois falam ali que se sentem orgulhosos do filho dele. Ela fala da Gelo, comenta da Gelo, repara na Gelo, né? Fala que ela não gosta de espadas, mas que a Gelo era especialmente bonita. Aí ela começa a descrever a Gelo, né? Ela fala que apesar da Gelo ter 400 anos, tá tão afiada quanto no dia em que foi forjada. Então, galera, é arma mágica mesmo. Assim como a gente acredita lá no zumbi, a gente acredita em morto-vivo, a gente também vai acreditar que essas armas são mágicas, são muito tops. Aí o Ned reclama que é o quarto desertor em menos de um ano, fala que o cara enlouqueceu, que ele fugiu e ficou maluco. E aqui a gente consegue ver que além de ser pica, de ser um bom pai, o Ned é foda, ele é tudo de bom, ele ainda é um grande líder, né? Ele fala que a patrulha da noite tá com menos de 1000 homens, ele também reclama que os patrulheiros também estão sumindo durante as rondas, durante as patrulhas, que não é só as deserções. Então assim, ele tá bem inteirado com as coisas que tá acontecendo na muralha.
Aí a Cat pergunta se a causa desses desaparecimentos são os selvagens, né? E o Ned fala que sim, que só pode ser os selvagens e que se essa palhaçada não parar, ele fala que vai marchar através da muralha e matar Mance Rayder. A Catelyn fica com medo, né? O Ned acha que é por causa do Mance Rayder e a Catelyn fala, tem coisas piores para aquele lado. É isso, Cat, é isso, boa garota esperta! E aí o Ned debocha, né, da superstição, do medo da Cat, né, como que ele fala, abre aspas. Você ouve em demasia as histórias da velha ama. Os outros estão tão mortos como os filhos da floresta, desaparecidos há 8.000 anos. Mestre Lewin lhe diria que nunca sequer chegaram a estar vivos. Nenhum homem vivo alguma vez viu um, fecha aspas. E o que a gente percebe com essa fala do tio Ned? Que ele está totalmente errado. Jorginho está gritando, escutem as mulheres, ela tem razão, caramba, a gente acabou de ver os mortos-vivos levantando aí, você tá falando que os caras não existem? Para! Aí a Catelyn dá um fatality nele ali, né, termina falando, até hoje de manhã nunca tinham visto um lobo gigante para cada muralha também. Aí ele assume que perdeu a discussão e pergunta o que ela foi fazer ali. Ela dá a notícia da morte do Jon Arryn. O Ned fica super abalado, fica triste, fica mal. Afinal de contas, Jon Arryn foi o pai de criação dele e do rei Robert, então ele tá super chato. Então, quando Ned e o Robert eram crianças, eles são mandados pro ninho da águia para serem criados pelo Jon como escudeiros. E aí, quando o antigo rei Aerys Targaryen exigiu a cabeça do Ned e do Robert pro Jon, ele negou e se rebelou contra a coroa. E depois eles ainda viraram irmãos por casamento, quando os dois se casaram com as irmãs Tully ali, né, há 15 anos atrás, lá no septo de Correhill. Aí a Catelyn ainda cita o grande mestre Pycelle, e ela diz que o grande mestre Pycelle que estava cuidando do Jon Arryn quando ele morreu, que ele que estava fazendo os cuidados médicos, inclusive administrou ali leite de papoula para ele. Então, falando um pouquinho aí, né, do grande mestre Pycelle, ele serve Porto Real e o Pequeno Conselho aí faz mais de 40 anos. O cara já serviu pelo menos uns 4 reis aí, e a corrente dele de mestre tem 2 dúzias de correntes, né, que se esticam ali do pescoço até no peito dele, que foram forjadas durante o reinado do rei Maekar. Ele serviu todos os reis que vieram depois, então, Aegon, Jaehaerys, Aerys, e foi o bonito que abriu lá os portões, né, de Porto Real para os Lannister invadirem durante a rebelião do Robert, né, durante o saque de Porto Real. E hoje, então, ele tá servindo o novo rei, o rei Robert Baratheon. Não sai do poder, o cara é sensacional, né? Fala sério. Aí voltando ali pro diálogo do casal Pica, o Ned fofo de novo, chega na Catelyn, pergunta, né, como que tá o sobrinho e a irmã dela, se preocupa ali com os parentes dela. E a Catelyn acha estranho, né, depois da morte do marido, em vez da irmã Lysa voltar pra Correhill pra ficar com os pais dela, na casa dela lá, ela voltou pro vale, voltou para a casa do falecido, né, do marido morto. E aí o Ned comenta, às vezes ela foi para lá porque o seu tio tá lá, o Brynden Tully tá lá, então às vezes ela foi para lá, para ficar perto do Peixe Negro, que é esse tio delas duas, irmão do Hoster Tully. Aí o Ned aconselha a Catelyn, né, de ir pro ninho da águia fazer companhia pra irmã e pro sobrinho, muito fofo, né? Falou para levar as crianças, para alegrar o lugar, alegrar eles. Ai, tão fofo. E aí a Catelyn fala, acho que não, é porque a gente vai ter uma visita aí, né? O rei tá chegando aí, a carta também dizia isso. E aí, a primeira vez que a gente vê o Ned sorrindo, né? Ele fica todo feliz que vai ver o irmão de criação dele, que vai ver o Robert, que ele faz 7 anos que não vê esse amigo dele. Aí cai a ficha do nosso amado Ned, né? Ele percebe que o rei quer uma nova mão, que ele quer um conselheiro confiável, quer alguém para substituir Jon Arryn, e com certeza ele está viajando quilômetros de distância com centenas de pessoas para exigir que o Ned se torne mão do rei. Não para pedir. Como que o Ned vai fazer uma desfeita dessa? Vai falar, não, brother, você atravessou o continente, mas tô de boa aqui, vou ficar por aqui mesmo, não tô nem aí que você precisa da minha ajuda.
Não dá, né, gente? Não dá. E essa ficha dos dois cai aqui no seriado, né? Que os dois estão aqui no Bosque Sagrado e daí eles já percebem o que o Robert quer. Mas no livro eles só percebem um pouco mais pra frente, quando eles vão ter um diálogo dentro do quarto ali, que a gente vai passar por ele também. No livro, o Ned tá super contente, mas a Catelyn já tá preocupada, porque ela já conseguiu associar a morte do lobo gigante com o veado que matou esse lobo, com o veado que é o símbolo da casa do rei. E ela já fica preocupada e já fica aí prevendo que vai acontecer alguma coisa ruim. E através dos pensamentos da Cat, a gente consegue ver como o Ned é cético, né? Como que ela pensa, mais uma vez, abre aspas. Mas ouviram o que se dizia pelos pátios. Um lobo gigante morto na neve, com um chifre partido na garganta. O terror retorcia-se no seu interior como uma serpente, mas forçou-se a sorrir para aquele homem que amava, aquele homem que não punha fé alguma nos sinais. Fecha aspas. Ou seja, galera, para sobreviver num mundo fantástico, você tem que ser supersticioso sim. Você tem que acreditar em tudo, em sinal, em sonho, em premonição, em profecia. Tem que acreditar em tudo, rapá. O Ned cita pela primeira vez o Uncle Benjen, né? O único irmão dele, o Benjen Stark, o único irmão vivo, porque os outros dois irmãos mais velhos dele morreram na rebelião do Robert. A gente vai falar bastante da morte deles nos próximos capítulos. Aí a Catelyn fala que vai vir uma galera, umas 300 pessoas, que vai vir a rainha, os irmãos, toda a realeza, vai vir uma turma grande. O Ned tem ranço dos Lannister, né? Ele fala que eles chegaram atrasado na guerra, que eles só tomaram partido quando tinham certeza que o Robert ia ser o campeão, e ele tem uma raiva do Jaime também por ter sido regicida, né, por ter matado o rei que ele tinha jurado proteger. Então ele não consegue perdoar os Lannisters, e a rivalidade dos Starks com os Lannisters vem daí. E aí a Catelyn avisa o Ned, alerta o Ned para ele tomar cuidado com a rainha, porque dizem que o orgulho dela aumenta a cada dia. Presta atenção, Ned, toma cuidado com essa mulher. Aí o Ned fala que vai mandar o Jory pela Estrada do Rei para encontrar a comitiva e acompanhar eles até aqui. E assim finaliza o capítulo do livro dessa maneira. Mas eu gosto mais como se passa na série, eu acho mais completinha, né? Então no seriado a gente vai pro interior do castelo, aparece o grande salão de Winterfell, né? Mostra uma galera aí trabalhando para preparar o castelo para a chegada da comitiva do rei. Então ela aparece pela primeira vez aí, né, o mestre Lewin, o mestre de Winterfell, e ela tá aconselhando ele sobre as preferências dos hóspedes, sobre como eles são e o que eles mais gostam. E aqui entra numa polêmica, né? Ela zomba da estatura do Tyrion, dele ser um anão, dele ter uma deficiência. E vou confessar para vocês que a primeira vez que eu assisti Game of Thrones eu não gostei. Não gostei dos zumbis, não gostei de ter o Tyrion na série, não gostei de muita coisa. Eu achei que ia ser mais do mesmo, que ia ser uma série de pessoas zombando pessoas com deficiência, que ia ser uma série zombando do nanismo, como sempre foi, né? Como desde que a gente é gente, as pessoas acham engraçado ter uma deficiência, né? Nossa, que engraçado, vou rir e daí é obrigada a virar palhaço, né? E foi justamente o contrário que aconteceu. Ele pegou esse Tyrion e botou aqui, esse homem virou o personagem favorito de todo mundo, de toda a série. E Game of Thrones foi quebrando a minha cara, episódio a episódio, capítulo a capítulo, e mostrando que sim, é a melhor obra existente, é perfeita e entrega tudo. Aí vamos para outra região do castelo, né, onde a gente encontra os meninos. Então aí, né, tanto o Robb, o Jon e o Theon, eles estão aí com o Tommy tá cortando o cabelo deles e fazendo a barba. Uma gracinha os boy, né, meninas? Eu acho o sotaque uma gracinha, muito fofo, gente. Então eles estão aí, né, o Robb, o Theon, o Jon fazendo a barba, cabelo e bigode. E aqui eles comentam também a rivalidade entre as casas, né, dos Stark contra os Lannister. Eles estão ali falando mal da rainha, falando mal do Joffrey. E eles dão uma zoada no Jon, né, pra ficar bem claro pra gente que o Jon é um cabaço.
virgem, prefere cuidar do cabelo do que pegar meninas. E assim encerra no seriado esse núcleo, né? Então vamos fazer as considerações agora, né? O ponto de vista, como que a gente percebe esse ponto de vista da Kathleen, né? No livro, como que a gente percebe que é ela que tá narrando a história. Bom, fala muito de religião, fala muito da origem das coisas, da história. Ela fala muito das feições do Ned, ela conhece bem as reações dele quando ele tá triste, quando ele tá bravo, quando ele tá feliz. E ela é muito, muito apegada à família. Durante esse capítulo aí, olha quantos membros da família que ela se preocupa, que ela citou. Irmãos, tios, sobrinhos, os filhos, ela é bem apegada com a família. A gente consegue também ver como ela se sente mal aí no norte, né? A diferença entre ela e os Starks, tanto da religião quanto do ambiente, né, que eles foram criados. Mano, e ela fala assim 3 vezes que tá sendo observada, que tá sendo vigiada, que se sente seguida. Para um capítulo, isso é muita coisa. Então, assim, sim, pode desconfiar que tem alguma coisa estranha aí com essas árvores. E ela cita vários pontos históricos também. Ela citou Bran o Construtor, fala que ele construiu Winterfell. Ela conta da chegada dos primeiros homens, dos desmatamentos dos que os represeiros sofreram. Fala da Guerra do Usurpador e mostra também a diferença entre a personalidade dos dois, muito marcante. Ela é bem supersticiosa, enquanto o Ned é super cético. E aí mostra o drama dela, né, dela se sentir dividida entre ser uma Stark e ser uma Tully, assim como vários outros personagens, né, o Theon entre ser um Stark e ser um Greyjoy, o Jon entre ser um Stark e ser um Snow. Então, assim, eles estão sempre indecisos, meio divididos em relação à origem de onde estão e para onde vão. Mas George Martin vem lindamente e explica pra gente, mostra pra gente que você não precisa ser um ou ser o outro, você pode ser o todo, você pode ser os dois. Tem como não amar esse homem, gente? Fala sério. Bom, então saindo da fantasia, vamos vir um pouquinho aqui para a vida real para falar um pouquinho aí dos atores que aparecem nessa cena, né? No vídeo passado a gente já falou bastante do Sean Bean, da Michelle Fairley, do Alfie Allen, do Richard Madden e do Kit Harington. Então nesse vídeo aqui eu vou falar só de 3 pessoas que apareceram. Então o primeiro que apareceu aí, né, que a gente vai falar é o ator que fez o Mestre Luwin. Ele foi interpretado por Donald Sumpter. Ele é britânico de 78 anos e ele é um dos poucos atores que trabalhou no Doctor Who nas 2 épocas do Doctor Who, tanto no século 20 quanto no século 21. Bom, então, e o Tommy, né? Quem que fez o Tommy, esse rapaz que tá aí cortando o cabelo dos meninos? É um personagem que não tem no livro, né? Ele foi feito só pro seriado. Então ele chama Tommy mesmo, o nome desse cara aí é Thomas Dunn. Ele tem 47 anos, ele é irlandês. Ele é um ex-jogador ali da Irlanda e hoje em dia ele trabalha como técnico aí de um time da Irlanda. E o outro que faltou eu falar no vídeo passado, que eu não falei, tô trazendo ele pra cá porque a gente falou dele também, eu nem me liguei em colocar o ator, é o ator que fez o Jon Arryn. E tipo, tá bom que ele só apareceu morto, só um cadáver ali com 2 pedras no olho, que nem dá pra reconhecer direito, cara. Mas se eu fosse um cadáver em Game of Thrones, eu queria os créditos. Eu queria o meu nomezinho bonitinho lá. Então vamos falar do Jon Arryn também, por que não? Bom, quem que é o Jon Arryn, então, né? Ele é o Sir John Ronald Lyon, conhecido como John Standing. Ele tem 87 anos, ele é inglês e ele é baronete da Inglaterra. O cara é chique mesmo, ele realmente é da nobreza. Então vamos falar o ponto Hodor e o ponto Tyrion desse vídeo. O ponto Hodor, o ponto alto, com certeza vai pro Ned ali, né? A hora que ele fala que vai peitar o Mance Rayder, que ele vai pra cima e ele tá falando ali da muralha.
que ele sabe tudo o que tá acontecendo com os patrulheiros, com a muralha, que ele vai pra lá encarar o Mance. E o ponto Holder vai ficar com a Catelyn, com certeza, por ter zombado aí do nanismo do Tyrion. E se você quiser comprar Funko Decoração, lembre-se das lojas Brasil Nerd, o link das redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Então no sábado que vem nós vamos continuar aqui em Winterfell, mas a gente muda o ponto de vista pro Eddard. Então até semana que vem, obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, fui!